Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim, também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Desafio Memória Bíblica desta quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, em Mateus, capítulo 23, versículos 27 e 28, é a pessoa de Jesus Cristo falando. Trago esse texto porque realmente vivemos, já faz tempo que eu digo isso, vivemos numa era de parecer e não ser. Recentemente eu busquei resposta numa instituição, inclusive já está até tudo resolvido. A pessoa que representa a instituição e eu já nos entendemos, já conversamos a respeito disso. Não é uma retomada do assunto, mas há uma ilustração, uma lição que podemos tirar, e ela não é única, infelizmente, né? Passamos por isso várias vezes, todos os dias. Busquei resposta nessa instituição por 3 meses, ou quase 3 meses, em torno de 3 meses. Eu acho um tempo bastante elevado. E fui tentando obter essa resposta. E a pessoa, ao invés de responder, ela procurou me repreender, isso recentemente, com uma outra pergunta, me devolvendo a pergunta e dizendo: você conhece nossa instituição? Você entrou no nosso site? E eu disse que não. Eu cheguei até ela recomendada por uma outra instituição muito respeitada, então por isso confiei que ela poderia responder aquela questão. Na verdade, é uma relação que já passa de mais de um ano, né, essas conversas. Mais recentemente, 3 meses, uma nova pergunta ficou sem resposta. Aliás, como infelizmente tem sido nessa relação de um ano. Mas ele procurou explicar e, como eu disse, a gente deu por encerrado este assunto. Está tudo em dia, mas fica aqui como ilustração porque quero justificar. Visitar um site e conhecer a missão ou como se apresenta uma instituição ou uma pessoa, então, estão aí as redes sociais, né? Como eu me apresento. O que você pensa de mim? Pode estar redondamente enganado. Aqui estamos sob controle. Vai para a câmera aquilo que eu resolvo que vá, né? É feita uma edição, ou eu regravo e regravo. E mesmo assim, nada do que está aqui é garantia de que este que se apresenta aqui seja eu. Só quem está comigo no dia a dia, todos os dias, e olhe lá, quando eu digo no dia a dia, é a esposa, é o filho, a filha, é que talvez lhe conheça, não é? O único que nos conhece totalmente é o Senhor nosso Deus. Poderia trazer para esse desafio Memória Bíblica de hoje o texto do Salmo 139 ou Isaías 43, né? Porque aquele que nos formou e aquele que nos sonda é que nos conhece, sabe qual a intenção que há naquilo que fazemos, por que fazemos, e se corresponde ou não à nossa realidade, ou estamos criando ali algo para enganar as pessoas, para parecer justo aos homens. Mas a verdade é que tem me incomodado muito as grandes instituições sérias, pessoas em cargos de autoridade, estão nos enganando. A gente percebe isso nas ações.
né? Como diz Jesus, você conhece pelos frutos, né? Como age essa pessoa, como ela se comporta, qual o fim de suas ações, né? Do que resultam o que ela faz. Então, tudo isso nos ajuda a compor. E ainda assim estamos arriscados a errar. Mas é um bom indicativo a gente usar esta lógica, né? De procurar avaliar as pessoas a partir dos frutos, como Jesus nos indica. Então, um site, aqui agora procurando explicar o porquê de tudo isso, um site, uma apresentação de uma empresa, de uma instituição, de uma pessoa, não diz muita coisa. O que diz é a sua ação no dia a dia, a atividade dela. Se eu digo a você que eu lhe defendo os seus interesses, coloco isso no site, e quando você me procura, eu não faço exatamente isso, então é uma mentira. Ou uma incapacidade. E mesmo assim, se for por incapacidade, ainda assim eu tenho que me retratar. Eu tenho que deixar isso muito claro sobre a minha capacidade de atendimento naquilo ao que me apresento a fazer. Como me apresento? Você pode dizer, não precisa nada. É uma questão de responsabilidade. Então, para quem é responsável, isso fará sentido. Para quem não é, esquece. Aliás, para quem é mentiroso, para quem engana, nada disso que eu estou falando faz sentido. Isso que estou dizendo é direcionado àqueles que buscam a justiça. Ainda que sejam injustos, ainda que estejam incorretos, buscam a justiça. Pode acontecer, aliás, acontece com todos nós somos falhos. Mas buscamos fazer o que é correto, o que é certo. Não aquilo que nos agrada ou aparentemente vai nos fazer bem. Este é um outro conceito, mas deixamos isso para uma outra conversa. Memorize Mateus 23, 27 e 28. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade em mais um Desafio Memória Bíblica.